Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje os nossos convidados têm história incrível aqui para contar para vocês. É uma história de vida que, de fato, quando a gente vai pensar, uma pessoa que saiu lá da população ribeirinha e veio para Araguaína, outra lá da Barraria e veio para Araguaína e juntos estão construindo um verdadeiro império, né? O rei e a rainha das vendas estão aqui comigo, né? A Leide, que é minha amiga, que a gente conheceu em um curso, e o Hélio, da Diamond Solar. E eu tenho certeza que a história que ele vai contar aqui para vocês vai abençoar a sua vida, a vida da sua família e dos seus conhecidos. Então, já curte aqui, já compartilha esse vídeo para outras pessoas também serem abençoadas com essa história de bênção que vocês vão ouvir agora. Gente, que prazer e que honra poder receber vocês aqui no nosso FaciteCast. Já tem quase um ano que a gente tenta organizar o horário, mas deu certo hoje. Amém. Amém. E a gente estava aqui conversando nos bastidores, contando, vim lá de Araguanã, lá da Barraria. Começa a contar pra gente aí como que foi essa história, como que nasceu tudo isso, e hoje vocês chegando aí, né, nesse rainha e rei das vendas, que eu vi que vocês estão mapeando isso, e tá certo, eu acho que é por aí mesmo. Então, meu nome é Hélio, né? Sou sócio proprietário da Diamond Solar. E, como você falou, é um prazer estar aqui com vocês, todos os nossos telespectadores. Vai ser um grande aprendizado, não só para mim, mas quanto para a Leidiane também estar participando aqui. E, de verdade, mostrar para todos vocês que é possível chegar lá. É verdade. E como que foi toda essa... não sei se vocês querem começar contando como vocês se conheceram ou como que foi essa trajetória aí da empresa, porque parece que uma coisa tá ligada com a outra, né? Sim. A gente, eu falei recentemente, o Hélio, conheci o Hélio de negócios, tá no mundo dos negócios. Eu comprei um lote, tive dificuldade para pagamento e fui para negociar, e o Hélio era meu cobrador. Então ele me ligava me cobrando e eu, peraí que eu tô chegando. E aí a gente foi conversando e a gente foi vendo nossa visão, a visão minha, a visão dele. A gente foi justamente esse lado de empreender, esse lado de vendas que a gente se atraiu. Foi onde a gente teve assunto, nosso conteúdo primeiro foi sobre negócio, sobre vendas, sobre alinhamento do que a gente queria, como a gente queria estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, naquela época era esse nosso assunto. E onde foi a gente realmente viu que a gente tinha o mesmo alinhamento de visões. Muito bom. Olha só, esse já é um bom insight, porque todo mundo fala que venda é relacionamento. E de fato, né, nasceu aí um relacionamento, já tem 2 filhos, uma empresa que eu não sei quantos funcionários vocês têm hoje. Uma média entre registrados, né? E CNPJ, na média de 40, 50 funcionários. Olha isso, tem gente. Os diretos e os indiretos, né? E aí hoje também tem, a gente conta com todas as pessoas que nos servem, né? Desde a fazenda, nossa casa, tudo. Então, com certeza. O número dá muito maior. E tem também o macarrão de escola agora que a gente tá abrindo, né? Abriu a primeira unidade, tá um sucesso, né? Virou bomba de sucesso. Verdade. E a gente tá muito também evoluindo nessa marca também, que a gente é a marca da minha história. E é de história de vários brasileiros que assim, né? Não sei se ia para estudar, mas só para comer. Mas eu ia mais para comer, mas era maravilhoso. É isso mesmo. E aí, me conta uma coisa. Você estava aqui me falando, né, a gente estava conversando nos bastidores, que você veio lá de Araguanã e que você carregava jetboat, ajudava o povo lá, depois veio, trabalhou como office boy, andava a pé, andava de bicicleta, a bicicleta roubou. Conta um pouquinho aí pro pessoal, porque assim, às vezes quem olha vocês hoje, com as empresas, com fazenda, não sabe o caminho para chegar até aqui. Aí fala, isso não é para mim, é muito difícil. Queria que você contasse um pouquinho mesmo da sua história, para o pessoal que tá assistindo a gente. Então, Carol, a grande culpada disso tudo que está acontecendo hoje nas nossas vidas, né, que incluindo a Leidiane e nossos filhos, se chama uma única pessoa, a Loura, que é a minha mãe, né? E desde pequeno ela sempre me castigou muito na questão de responsabilidade, de trabalho. Então, enquanto os outros estavam brincando, ela estava colocando para trabalhar. Então, eu sempre fui uma pessoa diferente naquela cidade. Por quê? Eu tinha que primeiro trabalhar, e aí se sobrasse tempo que eu ia brincar. E era muito pouco. Então eu atendia a população rica aqui de Araguaína, que ia para lá, trabalhava no hotel fazenda,
e daí servia eles, né? Uhum. E aí quando de repente ela olhou para mim e falou assim, aqui já não é mais lugar para você, aqui ficou pequeno, agora se arruma aí que eu tô segunda-feira já indo pegar você e já levar para Araguaína. Eu falei, como é que é? Ela disse, é. Falei, tá bom então. Aí ela veio, ficou aqui uma semana, 10 dias mais eu aqui, e me colocou nas principais ruas de Araguaína. Disse, ó, vou te ensinar as principais ruas, porque depois, se tu se perder, se vira aí. Sabe voltar, Sabe né? onde que tá. Só que ela sabia quem ela estava trazendo, porque ela me treinou para isso. Uhum. Então, lá em Araguanã, eu vendia geladinho, eu vendia cuscuz, eu vendia Picolé. picolé, era Fazia tudo. frete, né? Fazia Carro de frete mão. em carrinho de mão do pessoal que chegava lá na Beira Rio. Uhum. E daí eu comecei a empreender muito cedo. Eu Uhum. comecei a pegar em dinheiro muito cedo. Uhum. E vindo para Araguaína só aprimorou, porque eu comecei num escritório de contabilidade, né, trabalhando como office boy. Então eu não tinha condução, minha condução era só meus pés mesmo, Uhum. o solado do chinelo. E daí tinha todo esse aparato para mim poder trabalhar. Eu já vim com emprego pronto Uhum. para trabalhar como office boy. Então, trabalhando como office boy, eu passei uma boa parte andando a pé, depois juntei um dinheiro, comprei uma bicicleta. Daí, mais ou menos assim, uma semana que eu comprei a bicicleta novinha lá não sei se na Nosso Lar, Nosso né? lar. Uhum. E daí o ladrão foi lá e me roubou. Nossa. E eu voltei de novo a andar a pé, mas não desisti. Isso é um bom insight também, gente. Se você já teve bicicleta roubada, moto roubada, que a gente, infelizmente, né, a gente vive num país, não desiste. Porque olha onde o Hélio chegou, não continuou trabalhando, de pé mesmo, do jeito que dava. E Não, nós já teve bicicleta roubada, moto roubada. e E continuou. continuamos, né? E continuei, comprei a segunda bicicleta, o ladrão, acho que era o mesmo, porque não tem cabimento, roubou de novo, Misericórdia. voltei pro pé novamente. Aí eu falei Aham. assim, cara, eu acho que é porque eu tô comprando novo, então vou comprar uma bicicleta usada. E naquela época tava aquele negócio de bicicleta de alumínio e tal. Só que como eu não podia comprar uma bicicleta de alumínio, eu mandei pintar, ficou parecendo uma gaizeira. E aí os ladrões não quis mais. Ainda Aham. hoje tem essa bicicleta pendurada na casa da minha tia. E quando eu vim pra cá, morava na casa da minha tia, né? Aham. E posteriormente eu ingressei numa Na faculdade. faculdade de contabilidade. E Entendi. também não tinha dinheiro para pagar, mas eu fui lá e fiz o... Financiamento. Não, eu fiz a inscrição, né? Aham. Fiz a inscrição lá do Vestibular. vestibular. Falei assim, seja o que Deus quiser, porque eu vou estar lá dentro. Eu estando lá Uhum. dentro, eu resolvo. É isso E aí. daí eu estudava 6 meses, Uhum. pegava o cheque, porque quem tem sorte é pessoas que ingressam na faculdade, né? Aham. Não tem dinheiro, mas Aham. tem imposto. É isso aí. Tem crédito. Tem fé. Tem fé. E daí eu peguei um cheque lá que Só vai, que dá e certo. dava na faculdade. Uhum. Então eu passava 6 meses Negociava. negociava. Ficar Tanto pendurado. É. que todos, né, formaram e eu ainda fui formar 6 meses depois, porque eu Uhum. estava devendo. Uhum. Mas também não desisti, né? E depois que eu fiz a faculdade, tudo isso começou a mudar. Uhum. Porque eu já fui convidado para trabalhar em algumas empresas, aí começou, né, uma nova história. Então, tá aí a importância de você também não desistir dos Aham. estudos, Uhum. né? Estudar, trabalhar, mas estudar. Essa história, ela me lembra, gera muita conexão com os nossos alunos aqui da Facite, ou de qualquer outra instituição. Mas muita gente quer desistir. Ah, porque eu tô apertado, porque meu pai não dá conta de pagar, porque roubou minha bicicleta. E aí, se você parar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Então, mesmo com todas as dificuldades, você continuou. E aí, gente, olha que exemplo, uma pessoa aqui da nossa cidade, que tá aqui, que tá contando aqui, ó. Uma estava devendo as parcelas do lote, o outro ficou devendo na faculdade, mas honrou, deu sequência, né? Cumpriu, honrou os compromissos, porque às vezes a gente deve, não é porque a gente quer, porque não tem mesmo de onde tirar. Mas aí vocês não desistiram. Não, foi lá, negociou, pagou, parcelou. E olha onde vocês chegaram hoje. Então, assim, isso é uma inspiração pra gente. Porque o povo quer desistir muito fácil, a primeira dificuldade Já desiste. já desiste. Então, não é desse jeito. Se você tivesse parado, o que
Quantos funcionários, quantas pessoas que vocês ajudam, que vocês abençoam através do trabalho de vocês? Acredito que a gente teria voltado, né? Aham. Se tivesse desistido, teria voltado para nossa cidade, estaria hoje casado com alguém lá e com muitos filhos em volta. Eu já acredito que essa hipótese ela não Existe. existe, porque pegando a história do Hélio, Aham. toda a trajetória dele, ele só vai. Ele Uhum. não é aquela pessoa que fala assim, é isso que... É tanto que a gente foi parar na China, né? Eu Uhum. falei assim, meu bem, bora tipo, se nós estamos aqui no que o povo fala, no Uhum. que as pessoas mostram. Uhum. Mas eu sou muito de... quando eu me entrego uma coisa, eu tenho que estar, tipo, eu tenho que estar sentindo aquilo, eu tenho que estar vendo. Aham. Bora enxergar isso de perto, bora ver como é que é isso, bora ver como que é outros países, como é que se comporta a energia solar. Eu Uhum. quero conhecer fábricas que têm 30 anos, que têm 50 anos de fabricação desses painéis. Eu quero ouvir histórias realmente, porque assim, no Brasil não tem muitas Uhum. histórias, né? Sim. A gente foi lá pra China, a gente selecionou as empresas que a gente iria visitar. Então a gente visitou a Raiza, que é número 1 do mundo Uhum. em indústria de painéis solares. Assim, de lá o científico, assim, esse mercado ele é realmente confiável. Uhum. Então, Vocês foram antes ou depois da empresa? Depois. Bem no Aham. início da empresa, Aham. a a gente ouvia muitas histórias, né? E eu Uhum. falei assim, vamos buscar mais a profundidade, vamos entender mais sobre esse processo. E a gente foi para a China. mas foi bem ousado, Aham. porque logo no primeiro ano de empresa, nós tomamos um baita de um prejuízo. Foi. Porque com a nossa ousadia, a gente já quis logo fazer uma importação da China. Entendi. Deu E certo, daí não. nós pegou uma carga lá, mas a gente tem que aprender, né? Com Aí certeza. nós pegou uma carga lá, quando essa carga chegou aqui, a gente já estava com prejuízo de quase 300 mil. Mas Uhum. entregamos para todos os nossos clientes, honramos com todos os nossos clientes. Passamos um perrengue danado, mas a gente aprendeu. Uhum. Falou assim, não, agora nós vamos ver de perto. E foi a hora que a gente tomou a decisão de ir. De ir. E como que nasceu a empresa? Como que foi essa ideia? A gente estava comentando aqui. Primeiro, então, vocês se conheceram, né? Foi juntos, aí nasceu a primeira empresa, que é a Diamond. A Diamond foi a gente estava no ramo de Ripoflex, colchões magnéticos multinível, né? A gente Uhum. já tinha uma equipe, né? Trabalhava em vários estados, mas eu não estava satisfeita nos magnéticos, nos colchões. Por quê? São muitos perfis diferentes e Uhum. nem sempre aquele perfil deslancha. Uhum. Então, aquele perfil que entra na emoção, que o marketing multinível, ele é Uhum. emoção ali, faz os eventos, a pessoa entra. Mas depois, como a gente ia selecionar Uhum. aquele perfil, que a gente ia entender do perfil, a gente via que aquela pessoa não ia se desenvolver. Uhum. Só que a gente, como líder, não tinha o poder de falar assim, Uhum. não, você não pode entrar. Uhum. Porque o multinível é uma ramificação, não é Sim. meu direto. Sim. Você tem os seus liderados, mas você presta contas para alguém acima. Só que aí esses meus liderados traziam os liderados deles. Sim, E sim. aí nem sempre era, assim, Uhum. não era a pessoa que tinha o perfil para desenvolver o projeto, o negócio. Né? Uhum. Só que a gente ficava assim, não, então tudo certo. Eu tô Uhum. falando, mas você não quer ouvir, você pode colocar. Uhum. E essa pessoa acabava se endividando. Porque para Entendi. entrar no marketing multinível, no nosso negócio, já entrava comprando um colchão na época de 6, o mais barato era 6 mil. Entendi. Então essa pessoa acabava se endividando, acabava tendo que devolver o produto para a fábrica, e a fábrica, na verdade, não pegava, Uhum. e alguém ia pagar a conta. E muita conta dessa caiu para nós, Entendi. caiu pra gente. Foi quando eu conheci, o Hélio conheceu a Febracis em Palmas, fez Uhum. formação em coach, e depois fez o Método CIS Uhum. em Brasília, no mês de outubro. Uhum. Quando o Hélio chegou, já chegou com a mentalidade totalmente transformada. Uhum. Fazendo yes, e aquela loucura. E eu falei assim, que diabo que esse homem tem, gente? E eu peguei uma raiva de Paulo Vieira, porque tudo dele era Paulo Vieira. E eu não conhecia. Uma Sim. dica hoje, gente, anda em unidade. Vamos fazer um pulso, vai os dois juntos. Nós passamos de outubro até fevereiro em guerra, em conflitos. Porque ele tava com uma cabeça e você em outra. Yes, e visão de futuro. E eu falei assim, que diacho que esse homem tá vendo que eu não tô vendo, porque eu não... E aí um dia ele falou assim, ele tava com a cabeça baixa assim, reclamando, se vitimizando. Ele falou assim, Leidiane, toma vergonha na tua cara. Olha o potencial que você tem. E aí ele foi o melhor presente que eu ganhei. Ele comprou o Método 6 pra mim de Fortaleza. Uhum. E aí o Miquel era pequenininho na época. E aí eu fui pra Fortaleza. Foi eu e a irmã do Hélio. Cheguei lá, eu entendi tudo. O que ele tava falando, o que ele tava levando nós para outro patamar de consciência.
Vim de Fortaleza, já passei para Palmas para fazer formação em coach. E lá a gente não parou mais. E a Diamond veio nessa visão do Paulo Vieira. Lá eu identifiquei as 5 profissões do futuro. Entendi. Dos próximos 30 anos. Tava a inteligência artificial, tava a energia solar, desenvolvimento humano, tudo isso. E eu falei assim, é bem aqui que eu vou me achar, na energia solar, porque eu já tinha recebido uma proposta, um orçamento, e o cara já tinha me explicado um pouquinho, eu tive assim, um pouco de consciência, né? Como que funcionava e tal. Aí eu falei pro Hélio, liguei, bem, colchão, sabe pra nós dormir. Não quero colchão lá não. O interessante foi que, assim, quando eu conheci o Método CIS, fui lá em Palmas, né? Eu acredito que em Palmas estava bem no início também, tudo muito pequenininho, não tinha essa estrutura que eles tinham. E eu conheci o Paulo Vieira através de um vídeo. Tava no YouTube, eu vi lá, ele ainda era careca ainda, e aí eu vi aquele vídeo. Só que passou uns 2, 3 meses, eu falei, cara, como é o nome daquele homem? Não lembrou. Não lembrei. Ele falou assim, quer mudar de vida? Quer mudar a vida da tua família? Clica aqui. Eu falei, cara, se ele falou vida e falou família, é bom. Então, aí eu voltei, assisti o mesmo filme no YouTube, e aí ele apareceu de novo. E daí eu fui em Palmas, conheci, passei 1 ano estudando ele. Eu sou bem pé atrás, sabe? Material chegando, né? Passei 1 ano estudando ele pela internet e depois tomei a decisão de fazer. Então, quando eu voltei com outra mentalidade. Só que quando eu tomei a decisão para ir, foi num momento muito crítico nosso. Nós, no ramo de cochoaria, a gente quebrou que virou pó mesmo. Entendeu? A gente foi, assim, chegou no osso, vamos dizer assim. Entendi. Né? E daí eu falei assim, cara, eu não tenho mais o que fazer, né? Agora é procurar ajuda. E aí fui buscar essa autoajuda em cursos, né? Curso de inteligência emocional. E daí eu fui para Brasília, fiz o Método CIS. Quando eu liguei de lá, falei assim, Leidiane, tô comprando um curso aqui para você e é 17 mil reais. Ela disse, como é que é como isso? Como é que é? Até eu imagino. Nós já estamos devendo. Aí ele chegou com uma xícara, Gribelde, xícara laranjada. Eu falei assim, essa aqui quer 17 mil, quero isso na minha cozinha não. Olha só. E daí eu voltei, né, muito no gás, falei assim, ó, agora eu sei como que nós vamos mudar a nossa história. Ela disse, mas como? Eu falei, ó, não se preocupe, nós vamos mudar, nós vamos pagar todos os nossos créditos, quem nós estamos devendo, e nós vamos dar certo, e não vamos precisar vender nada nosso. Na verdade, nós, só ressaltando aqui, qual foi o ponto que quebrou? Né? Hoje eu sou atenta nisso. Qual foi o ponto? A gente escreveu toda a nossa história, a gente achou o ponto. Esses monitores, na época eram monitores, esses monitores que entravam na Nipoflex, gente, isso é muito sério, entrava na Nipoflex e aí pegava cheques para poder falar assim, não, você entra, você compra o colchão, aí a gente vai trabalhar para você pagar seu colchão. E aí não era nós que colocávamos no projeto. Sim. Vinha esse povo dos liderados, né? Que você não sabia nem quem era. A gente trabalha com pai, filho, neto e bisneto. Tataraneto. Então, vinha o tataraneto, vinha o bisneto e o neto. Chegou um momento, Carol, que essa conta, que não era nossa responsabilidade, ela veio de uma vez. Em cima de nós. Então, tinha o quê? Tinha bisneto com depressão, tinha neto com a Jota com arma na cabeça. E quando nós fala assim, quanto que nossa equipe tá devendo? Era muito dinheiro. E aqui, assim, que eu mais o Hélio fizemos, começamos a assumir 250 mil de um, 35 mil de outro, meu Deus. 60 mil de outro. Compramos as dívidas e, tipo assim, nós saiu, mas não deixamos ninguém na mão também. Só que aquilo que eu falava em reunião, gente, não é assim, tem que selecionar. Não. E aí chegou um momento que eu perdi o controle da equipe. Porque eu falava uma coisa, a minha líder vinha e falava outra, injetava outra, porque ela ganhava comissão especial e tava não voltando nada. Né? E aí eu falei assim, na hora que eu falei assim, vamos sair, vamos ajudar quem está na Pindaíba e vamos ingressar em outra situação. É tanto que hoje, pessoas que eram da nossa equipe da Nipoflex está com nós na Diamond. Olha só. Por causa dessa honra, a gente viu ali, a gente trouxe essa também não deixou ninguém na mão, né? Isso a gente abraçou, né? Todo mundo. Essa humanização.
e abraçamos todo mundo lá e assumimos as dívidas. Uhum. E aí, voltando ao ponto, quando eu cheguei aqui em Araguaína, Do método do CIS. método CIS, né, da imensão Uhum. que eu saí para fazer lá em Brasília, e aí eu cheguei em casa, achei que estava tudo certo, daí eu encontrei a maior rage da minha vida. Rage. Ah, Aí encontrei, que é, né, a minha esposa. Aham. Então, eu estava no gás, todo energizado e querendo fazer as coisas, então eu vinha de manhã e fazia yes, aham. né, e fazia o rotineiro, eu sou, Aham. todo um ritual, né, que até hoje a gente faz e desenvolve isso na Uhum. Eu empresa. assim, quando yes, né? Uhum. E ela ficava me olhando assim, me Que olhando, bobeira. e ficava o tempo Loucura. todo, tá doido, não vai dar certo e tal. Então, assim, era um peso muito forte, né? Uhum. Aí um dia ela sentou na cama, isso foi pela manhã, daí eu falei assim, eu tava lá fazendo meu rotineiro, né? E Uhum. ela com a cabeça baixa assim, os braços cruzados. Até o corpo fala, até É. imagino. Aí ela bem baixo assim, aí eu falei assim, até quando que você vai ficar aí nessa posição? Aí nesse momento foi o choque, acho que um choque de 220 volts. Que E eu sempre ela- perguntava, eu sempre falava, Aham. nesse dia eu me calei. Assim. Você sempre combatia o que ele falava. Nesse dia eu foi assim, falei, foi Deus. Eu fiquei calada, e aí ele deu uma volta, e quando ele chegou tipo, arrumando minha bolsa. Uhum. Eu tô te mandando pra Fortaleza. E eu falei assim, é pra ir embora. Aí não, eu não vou. Mas isso daí que vocês estão falando do método CIS, eu também fiz o método CIS. Eu tenho é parecido, uma história, não é tão assim, mas no sentido, eu achava um absurdo, porque as pessoas criticam muito sem saber. Então, eu olhava aquilo na internet, que povo mais bobo, pulando, falando yes, que bobeira, esse negócio não funciona, esse negócio de coach não funciona. Eu tinha isso comigo. A gente que vai estudando demais, parece que vai ficando assim, meio bitolado, só aquilo que você estudou é que é verdade, o resto não é verdade. Não é verdade. E eu paguei um preço por isso, por essa escolha, né? E aí, o que acontece? Só fazendo esse parênteses, porque às vezes tem gente que ouve a gente também pode ter essa conexão. Eu lembro que eu tava lá em casa, né, e assim, pra mim eu era muito boa, perfeita, maravilhosa, e o problema era o meu marido. Então aí eu vi também o vídeo do Paulo Vieira, comecei a assistir os vídeos dele de vendas, porque ele é muito bom vendedor. E eu falei assim, aí ele quer mudar de vida, clique aqui. E aí eu falei assim, eu não preciso, porque eu sou muito boa, eu estudei demais, e nanana, quem precisa é meu marido, eu vou dar pra ele. Aí eu fui e falei pra ele, vou te dar de presente, que eu não preciso, né, era só ele que precisava. E aí ele pegou e falou assim, não, eu não vou, só vou se você for. Eu não vou sem você. Eu falei, tá bom, eu não preciso disso não, mas eu vou com você. E aí a gente foi no método CIS juntos. Gente, quando chegou lá, eu fiquei assim, meu Deus, ele me ama demais, porque eu sou insuportável, como é que ele me aguentou todo esse tempo? Porque assim, e aí a minha cabeça também mudou completamente. Você acha que vai chegar lá mudar as outras pessoas, e na verdade é você que precisa mudar. Exatamente. E o elo principal da minha mudança foi Uhum. quando, lá dentro do método 6, eu consegui perdoar o meu pai. Olha, porque o perdão é a cura de tudo, ele fala, né? Só que às vezes a gente nem percebe que é a gente que tem que perdoar. Exatamente. Então, assim, é porque meu pai ele ficou muito ausente, né? Uhum. Um tempo muito ausente da gente. Então, quando ele vinha, né, ele ficava bebendo, aí acabava que maltratava minha mãe, eu cresci vendo aquilo. Uhum. E minha mãe, inteligentemente, me mandou para fora também por um desses motivos, né? Uhum. Eu não quero ver briga do meu filho com o pai, então Uhum. vou pedir para ele sair. E daí isso me machucou muito, porque na minha cabeça, naquela época, a minha mãe tinha escolhido meu pai, não eu. Rejeição, né? Olha. Entendeu? Aí tudo isso eu vim perdoar dentro da inteligência emocional. E veio carregando também isso, até nos negócios mesmo, né? Então, quando Deus fala que vai perdoar até 1000 gerações, né, e amaldiçoar até a 4ª geração, então você tem que quebrar esse elo. Uhum. Né? E de verdade também eu tinha muita raiva de coach, porque eu achava que coach era aquela coisa muito estratégica, aquele trem muito celebrar, ganhar dinheiro. Pra te enganar, pra gastar dinheiro, é isso aí. E de verdade, assim, através do coach, através da inteligência emocional,
eu consegui quebrar essa corrente de maldição dentro da minha família, sabe? E hoje a gente já impactou mais de 342 vidas com o método CIS. Olha isso. Na pandemia, né, a fase que a gente comprava o acesso online, nós organizava as turmas, era gente, era... E depois a gente continuou de forma, hoje a gente também, recentemente eu levei uma moça, que ela estava quase cometendo suicídio, eu levei para o Rio de Janeiro, foi mais uma benção. A gente vem contribuindo também, porque assim, fala assim, qual que é o curso, a porta, método CIS. Depois do método CIS você traz. Aí depois você vai buscando outras coisas. E toda a nossa equipe, né, participou, pessoas que já passou pela Diamond, participou desses treinamentos de inteligência emocional, e a nossa equipe é nós mesmos que dá o treinamento. Né, porque a gente tem muita experiência de vida, apanhamos um bocado do mercado. A gente está abrindo uma a gente empresa de educação, isso, né? A gente está abrindo uma empresa de educação que é a DAIFé, só para a gente trazer conhecimento para os nossos colaboradores e também contribuir para outras empresas. Muito bom. As pessoas perguntam assim, como é que vocês fazem isso? Como é que acontece isso? Por que vocês têm uma equipe tão boa, tão performada? E aí eu olho assim para assim, nossa, a gente pega o cara do zero. O cara não sabe nem conversar. Todos os nossos vendedores que chegam na Diamond, eles não são vendedores formados em vendas ou vendo isso. Alguns vendeu carro, outros mais as técnicas, os treinamentos mesmo. Quem passa para ele somos nós dois. A gente começa pelos básicos, que é perfil comportamental e a linguagem do amor do cliente. E aí depois vai evoluindo para as técnicas mais pesadas. O meu cliente ele quer duas coisas. Ele, na verdade, só quer uma, só quer atenção. Se eu conseguir dar atenção ao nível que o cliente fala assim, gerou confiança, pronto. Aí isso tudo aconteceu. Aí pronto. Aí você foi pro método CIS. Aí ele voltou todo, tal. Aí você foi. Depois que você foi que tudo isso aconteceu. Como que... Aí quando ele veio pro método, chegou em casa, a gente tava nos colchões ainda. Só que eu não tava satisfeita e nem ele também. A gente viu que a gente tava os dois suporte na situação, pelo caráter, pelo nosso princípio. Quando eu fui pra Fortaleza, que lá o Paulo Vieira, acho que ele nunca fez isso, que eu nunca vi. Depois disso eu participei de mais 9 métodos CIS. Eu nunca vi ele abrindo as profissões do futuro. Acho que esse foi assim... Mesmo. Pra você. E aí eu falei assim, Hélio, vamos mexer com energia solar. E de lá já vim, eu desenhei a mão, né? A empresa. Na época era Investe Solar, só que a gente teve que mudar porque o nome já tinha patente. E quando eu cheguei, a minha cabeça já não estava mais conectada em colchão, nada. Eu entreguei toda a equipe, né? Na época a gente tinha o patamar de diamante, tanto eu como ele. Entregamos toda a rede para nossa liderança e fomos focar 100% na energia solar. E aí alinhamos, né, o que a gente queria para os próximos 5 anos, bater meta e tudo. E aí fomos trazer as metodologias, que tanto tinha como eu fiz a formação em coach. Fomos aplicando na empresa, foi crescendo, fomos fazendo estratégia, fomos errando, fomos acertando, foi dando certo algumas coisas deu errada. E fomos ajustando. E com 5 meses a gente conseguiu sanar todas as nossas dívidas. Olha! 5 meses de trabalho. Então, para começar na energia solar, foi bem assim, bem desafiador. Porque tinha poucas financeiras para financiar e as financeiras que tinha, que era potência na época, só financiava depois que você tivesse uma empresa de 2 anos e tivesse já projetos já homologado e funcionando. Falei, como que nós vamos conseguir isso? E daí, hoje a gente foi para São Paulo um tempo desse e eu encontrei com a moça que me atendeu na BV Financeira. Foi tudo com Deus, foi papo na mão. E na época a gente ainda não tinha nenhuma venda. Olha o tamanho da fé. Mas empreender é um ato de fé, gente, não tem como. E daí, no telefone, a gente recebeu a notícia que nós estávamos com 7 clientes aprovados e não podia pegar o dinheiro porque nós não tínhamos projetos homologados pela Energisa e tal. E tinha que ter a conta, antes do cliente, né? E depois só chegava com 60 dias do processo todo e depois mais 30 para chegar a conta de dia novo. Então, 90 dias. E nós, 7 clientes aprovados, e que era do dinheiro. E precisando, ué. Não, estava com os AJ atrás já, né? E daí,
E daí foi um ato de fé. Eu pedi, eu não aceitei aquilo. Então, dentro de mim, eu externei, eu não aceito isso, nós não vamos aceitar isso, nós vamos conseguir algo diferente. Ah, mas na BV financeira nunca ninguém conseguiu isso. Pois nós vamos ser os primeiros. Aí eu falei pra menina marcar uma reunião pra mim com a moça da BV. E ela assim, já sem querer marcar e tudo, então ela já tava muito negativa, a funcionária, né? E daí eu falei, não, marca que eu vou conversar com ela. Só que ela tinha uma estratégia muito boa, que ele falava assim, olha, se não resolver por telefone, eu vou pegar meu carro e vou aí. Eu tô com o endereço aqui de vocês, eu boto na porta. E daí eu lembro como fosse hoje, eu falei assim pra ela, falei assim, Stephanie, o nome dela é Stephanie, né? E dentro da BV, nós da Daime, nós do Tocantins somos conhecidos, viu? Através desse ato de fé. Falei assim, Stephanie, seguinte, meu nome é Hélio, e hoje eu tá falando com uma pessoa que vai ser o maior vendedor, da maior empresa de energia solar dentro do estado do Tocantins e do Brasil. E eu queria que você aceitasse e desse um voto de confiança para nós. Hélio, mas isso nunca aconteceu, eu não posso fazer isso, não são as regras das financeiras. Eu falei assim, leva isso que eu estou te falando para o seu supervisor. E faz. E daí ela falou assim, olha, eu vou fazer, mas assim... Ela já colocando tudo embaixo. Assim, tipo assim, às vezes eu até me travo muito com isso, às vezes eu faço assim, mas isso não vai dar certo. Não vai dar certo pra quem? Pra você, né? Mas vamos tentar, bora. Então o Hélio também tem muito disso. Bora. Qual é a solução? Qual é a estratégia? Existe um não. Tá? E eu pensava assim, sair de onde eu saí, se eu tô bem aqui, não vai ser daqui que eu vou desistir, não. É isso aí. E já com os clientes lá e o negócio aprovado. Aí no outro dia ela liguei, um horário marcado, ela me ligou, falou assim, olha, tu tá em pé? Eu falei assim, tô, pois senta. Assim, vocês conseguiram algo que ninguém nunca conseguiu com a BV financeira. De 7 foram liberados 4 clientes, e depois desses 4 clientes, vocês vão ter, né, total acesso ao portal. Então, a gente vai liberar 4, vocês vão fazer a instalação, vai ter o antes e o depois disso. Então, esse era um processo ainda de 120 dias. Só que teve um porém, né? Aí eu falei assim, um processo de 120 dias. Aí agora eu vou ficar sem vender? Como é que eu vou pagar esse povo? Não tem como. Aí saiu eu e a Leidiane pra rua, porque os vendedores eram eu e ela. E aí, não existia vendedor. Assim, quando a gente é muito de... Peraí, isso aqui não vai resolver, então vamos... que resolve. Como a gente viu dessa trava, que a gente tinha um cliente que era para financiamento, mas a financeira estava nos limitando, a gente começou a decretar, a profetizar que era só à vista. E aí chegava a quantidade que a gente tinha precisava de projetos, né? E aí a gente começou, a gente vai vender à vista, só à vista, não aceita financiamento, cliente. E aí vocês iam no cliente e falavam assim, o cliente vai pagar à vista, já profetizando. Então a gente... Todos os pareceres de acesso que a gente precisava, saiu assim, ó. Muito então rápido. Começou, a gente mudou a estratégia. E de repente a gente passou 2 meses vendendo muitos projetos à vista. Muitos projetos à vista. Eu quero dinheiro, não quero mais financiamento, não. A gente vendeu projeto de 130, 140 mil à vista, contando dinheiro, assim. Fala assim, nossa, isso aqui não é da gente, isso aqui é Deus abrindo portas, né? E daí, assim, tudo isso começou a mudar. Com 4 meses a gente pagou todos os que a gente devia, 4 meses, né? E começamos a avançar com a Diamond. E aí houve um posicionamento ali para José de Brito, e graças a Deus... Foi quando eu conheci vocês, ainda não estava na José de Brito. A gente veio depois de 2 anos. Foi. Eu sempre falo assim, olha, naquela época, 2019, que foi nossa mudança de chave, né? Tinha um Hélio, nós estávamos assim, realmente na situação de endividados, com a responsabilidade. As pessoas olhavam para nós como a gente fosse salvador da pátria, não, eles vão resolver, eles vão pagar nossas dívidas. Então, tipo assim, a pessoa cobrava e falou, não, veio com ele com a Leidiane. E a dívida não era nossa, mas a gente trouxe toda essa carga para nós. Só que a mente do Hélio e a minha mente tinha uma visão. A gente vai sair dessa, a gente tem a metodologia, a gente tem a estratégia, a gente tem o conhecimento, a gente sabe como nosso corpo reage, a gente fazia IES de manhã, de tarde, de noite. Nós pulávamos, nós gritávamos, tipo assim, tudo que era de hormônios positivos, nós botávamos pra funcionar. Então, essa visão e essa estratégia de trabalhar nosso próprio corpo, nossa mente, foi que nos fez chegar até... chegar o problema, nós estamos zen, vai dar certo, vamos resolver. Então, a gente saiu da carga emocional negativa e vimos uma carga emocional positiva tão grande. Eu tava lá em Palmas, o velho me ligou, e aí, Edine, como é que tá sendo? Eu tô milionária.
moço, tô devendo ninguém, eu tô rica. Tem aquela música, eu sou rica. Tô rica, moço, nós estamos com a visão, nós estamos com a estratégia, nós estamos animados, nós estamos com o emocionamento forte, vai dar tudo certo. É isso. Só que dá certo. E aí a gente sempre vem trabalhando na empresa, de nos blindar, nos capacitar, e a Daimler tem um diferencial hoje, que a gente tem um momento lá, que é o decreto, que é o IES, que é a vitória, o café da manhã. A gente passa em torno de 30 minutos só nos ativando. Isso é todo dia, vez por ser todos os dias, com todo mundo? Todo mundo. Uhum. Ó, uma vez eu ouvi, e faz todo sentido, eu coloco em prática também, fiz o método 6, o corpo só faz o que a mente acredita. Então não adianta a gente querer mudar o corpo se a nossa mente não acredita. Essa história aí da Stephanie, por exemplo, né? A mente dela já tava, não vai dar. Então aí não queria nem tentar, porque ela já determinou que não ia dar certo. Então é muito isso que vocês estão falando, é muito forte e é um exemplo pra gente poder seguir. Porque, ó, todo dia fazer isso, e aí vocês fazem com os funcionários. Como que é? Virou uma cultura da empresa, né? Todos os dias a gente tem... O Hélio lança lá o desafio do IES, o melhor IES do mês, o melhor IES do ano. Da semana, ganha premiação. Então a gente tem ritmo de música, ritmo... Então quando a pessoa vai entrar na Diamond, ele já entra sabendo que o IES é algo para nós que é indispensável. Inclusive a gente até demitiu pessoas que ficaram fraquinho lá do IES. Isso não vende não, porque cadê a bravura, né? Cadê o... E é sair da zona de conforto, né? E aí a gente, às vezes, quando o Hélio vê que tá muito tímido, o Hélio chama pra conversar, tal, ali. E a gente vê quem faz mais IES é o que mais vende. E quem é empreendedor, agora, essa semana, esse mês agora, eu tava notando que todos estavam ficando na mesma posição no ciclo. Uhum. Então, todo dia chegava e ficava naquela posição. É como se aquele canto já fosse dele. Porque vocês fazem um círculo quando chega, entendi? Aí tem um é um ritual que a gente segue. Uhum. Não é ritual de macumbaria, não. É ritual... Sim, é o ritual da cultura da empresa. Uhum. E daí, as pessoas estavam ficando no mesmo local. Uhum. O que eu fiz? Misturei. O pessoal falou, ninguém mais vai ficar na mesma posição. No dia seguinte já tem que trocar de posição. Uhum. E eu percebi que isso incomodou algumas pessoas. Uhum. E aonde que isso é bom na empresa? Por quê? Porque se a pessoa está no mesmo lugar, ela entrou na rotina. Sim, verdade. Então você, com pequenas atitudes, você tira o seu funcionário da rotina. Se ele tem dificuldade de mudar de ambiente dentro da própria empresa, como é que ele vai buscar outros clientes diferentes? Sim, verdade. Ainda mais que vocês trabalham muito com a venda direta, né? Mas nosso aliado também, durante todo esse processo da Daimler, foi o marketing. A gente se tornou perito em marketing digital, em CRM, tráfego pago. Então a gente precisa... Aí vocês foram estudar para entender todo esse processo. Aí fez primeiro se conheceu, esse autoconhecimento que é importante. Eu achava isso uma bobeira, já compartilhei isso várias vezes. Claro que eu me conheço, ó, como que a gente é orgulhoso sem nem perceber. Então, primeiro foi o autoconhecimento, aí depois vocês viram onde vocês tinham que mudar. Eu vejo que o autoconhecimento é a diferença, mas eu falo assim, gente, é o aplicar. Sim. Eu estudei um livro, mas eu não apliquei aquele livro, nem 5%, então aquele livro não serviu. E nós temos muito isso, a gente aprende a aplicar, é constante. Agora, mês segunda-feira, a gente já vai lançar a Semana da Criatividade. Porque marketing é uma coisa assim, infinita, né? Verdade. Então a gente está lançando a Semana da Criatividade, de marketing, para ideias. Quem trouxer maior criatividade, melhor ideia vai ser premiado. Porque nisso a gente engaja a equipe, a gente sai da zona de conforto, bota todo mundo para pensar e fala assim, nossa, o cara trouxe uma ideia que eu não tinha essa ideia, não tinha. Então, sempre todo aplicando e movimentando todo mundo. Entendi. Aí vocês foram estudar o marketing digital e eu te acompanho, você fez a mentoria lá do João Kepler. Aí como é que foi, assim, essa virada pro marketing digital? Porque eu vejo que vocês são muito bem posicionados no marketing digital, porque querendo ou não, a gente está numa região, o off também funciona, né? A televisão, rádio, carro de som. Mas como que foi assim? O que fez vocês darem esse clique? É engraçado isso que eu vou te falar, porque assim, o que eu aprendi de digital, eu mais velho, às vezes a gente busca muito fora. Mas tem o ouro também aqui dentro. Porque assim, o João Kleber, o Paulo Vieira e tal, eles falam muito sobre marketing digital. Mas eu tinha uma noção. Mas quem me ensinou, e eu devo essa honra hoje, nós devemos o crescimento da Daimler, foi o MAC.
de Araraquara, hoje ele está em São Paulo. Ele me pegou na mão, me ensinou tudo sobre CRM, Pegou do sobre zero. copy, Mas isso veio também porque, assim, empreender é você se dar a oportunidade de errar. Sim, verdade. Se você não se dá a oportunidade de errar, você não consegue empreender. Porque não é só acerto. Então, voltando lá no Método CIS de novo, quando eu fui fazer o Método CIS em 2011, lá em Brasília, o Paulo Vieira falava assim, olha, quem estiver fora do marketing digital vai estar fora do mercado. Quem não estiver dentro do marketing digital vai estar fora do mercado. E aquilo impregnou na minha cabeça. E daí, quando eu voltei, eu falei assim, não, vamos fazer isso acontecer. Rapaz, nós pegamos assim, todos os vendedores, colocamos 8 numa sala. E aí já contratamos um marketing digital, o cara do marketing de São Paulo. O fodão de lá, né? O bambambam. Bambambam de lá. Leads cair, nós sabíamos nem falar com leads. Da primeira vez, foi mais de 5 mil leads. Agora nós vamos fazer o quê com esses negócios? Aí, beleza, colocamos o pessoal para atender. Nós não tínhamos experiência e muito menos os nossos vendedores. Todo mundo vendedor de rua, de porta. E daí foi o maior prejuízo. Nós gastamos mais de 30 mil. Foi o maior aprendizado de experiência. E aí nós gastamos mais de 30 mil. Aí quando a gente falou assim, aí a Leidiane disse assim, não, eu não vou mexer mais com esse negócio de marketing não, isso não dá certo não. O que dá certo é na porta a porta mesmo. Bora voltar. E rapaz, eu lembrava dele de novo. Falei assim, moço, não é possível que esse cara ia estar falando isso. Passou assim, 4 dias falando isso, todo santo dia lá, o tempo todo falando isso. Falei assim, não aceito isso não. Mais uma vez veio aquele negócio, né? Eu disse, não aceito isso. Esse aí vai ter que dar certo. Então, aí nós desmanchou toda a bancada, colocamos os funcionários, os vendedores para ir para rua. Dá certo esse negócio, não, só tá ar-condicionado. Aí eu falei, agora eu vou estudar assumir melhor. isso aqui. Aí eu peguei, aí falei assim, não, vou pegar um cliente, aí veio através do tráfego pago, eu peguei esse cliente, tratei o cliente, atendi, falei, não, então é disso que precisa, desse formato assim, a fala. Aí você foi desenhar uma jornada do cliente que vem pelo lead, pelo marketing digital. Como atender ele, como tratar ele, como é confiável, como é colocar ele transparente, como é colocar ele dentro da empresa, como sentir ele através de um telefone, né? E daí ele foi um cliente lá de Pedro Afonso. Na época foi R$70 mil o projeto dele. E daí a gente fez tudo pelo telefone. E na hora de pagar, ele falou, agora eu preciso que vocês venham aqui. Aí eu entrei no carro e foi bater lá. E aí o Hélio aprendeu isso, que a gente sabe que o digital, ele hoje é 90% da empresa. Sim, verdade. É todo dia criando, inovando, vendo números, vendo BI, vendo tudo. E aí o Hélio aprendeu com esse cliente. Só que o Hélio, ele não é essa pessoa de estar ali Tipo, imagina ele falar com todos os clientes. 300 clientes. Não tem como. Não tem como. E aí a gente contratou a moça. O interessante, aí falou, não, agora vamos. E aí, quando eu fechei esse, aí falou assim, não, agora tá certo. Tá certo. Aí já voltou de novo, né? Falou assim, agora vamos embora imergir de novo. Aí a Leidiane já entrou estudando mais e se aplicando mais no marketing e tudo. E aí, assim, empresa é o seguinte, se tem 2 gestores, né? Um faz uma coisa, o outro faz outra. Né? A gente conheceu o rapaz, que é o Diego da cara da mídia, que nos apresentou, e o Mac. E o Mac, no primeiro momento, assim, eu não entendi muito bem o que ele queria fazer. Aí, não contratamos. Depois, aí a gente foi e contratou. Aí ele implantou toda a parte de CRM, de como você controlar, né, todos os funis e tal, tráfego pago, entender como que é o valor do leads, a campanha que engaja, que não engaja, falar para o público-alvo. E aí veio toda a estratégia. Aí pela primeira vez, porque eu sou muito paciente às vezes também. Foi muito estranho tudo isso, porque ele foi ensinar a gente a fazer. E a gente pensou assim, não, já vem pronto, é só aplicar. Não, é nós que tem que fazer os vídeos, fazer tudo. Então a gente trouxe o marketing para dentro da empresa. Aí foi quando mudou, né? E aí a gente contratou a moça, e essa menina já tinha experiência com telemarketing naquela época. E aí eu comecei, e ela vendia, e ela tinha muito resultado. E ela vendia tal, muito resultado. Eu fui começar a mapear ela. O que ela faz? Como é que fala? Como que é? E eu fui mapear e tal.
E aí a contato falou assim, oi, bom dia, seu Zé, tudo bem? Como é que você tá? É como se tivesse... Cara a cara. Tipo, e eu não tinha essa desenvoltura no celular, na internet, assim, não tinha. Eu fui mapeando, só que o faturamento desse mês da Daime, 80% foi da mão dessa vendedora. Entendi. Aí eu falei assim, cara, é isso aqui. E aí a gente dominou o digital, de fato, hoje a gente está cada dia mais, vem a IA, vem um monte de coisa e está cada vez mais evoluindo. E eu sei, eu tenho certeza que hoje, se você quiser realmente ter resultado, é digital, não adianta. Então, ó, você que está assistindo a gente aqui agora, nós estamos aqui com o empresário que começou empresário raiz, com marketing raiz, e tá contando aqui pra gente como mudou tudo através do marketing digital. Isso serve pra tudo, né? Na área do direito, da odontologia, que eu falo bastante também sobre isso, porque são áreas muito regulamentadas para o marketing. Mas mesmo assim, se a gente não entrar no marketing, como diz você aí, né, que o Paulo Vieira falou, ou a gente é ponto com, é ponto fora. Você tá fora, não hoje, tem como. A população quase toda, 87% tá onde? No Instagram, na internet. E aí, onde passa a gente, passa dinheiro. Onde passa seus olhos, ali que tá. Então, eu peguei essa dica de um cliente meu. Onde passa a gente, passa dinheiro. A gente tá onde? No Instagram, na internet. Então, é pra lá que eu vou. É isso aí. E todo mundo precisa vender, todo mundo precisa de cliente. Onde seu cliente tá? Na internet. Vender é vida. Vender ela que sustenta o CPF, CNPJ. E até o certidão de nascimento. Isso mesmo. Gente, é tudo. Todas as fases da nossa vida, ela tá vinculada à venda. Morreu, tem que vender. É isso mesmo, pior. E agora até o imposto agora já de heranças, vocês viram que já estão querendo aumentar. Já não basta tanto de imposto, já basta o imposto até depois que morre, misericórdia. Então, tá tudo ligado à venda, e venda, assim, eu sempre falo, a venda é poder. Sempre que eu coloco algum projeto para realizar, eu falo assim, o que eu preciso vender? É isso mesmo. Quanto eu tenho que vender? Como que eu vou vender? Qual a estratégia? Isso. Eu não limito meus sonhos. Eu aumento as vendas. Isso aí, ó. Uma excelente dica. E me fala uma coisa, nessa caminhada de vocês, mudou, né? Saiu dos colchões, foi para energia solar. E agora vocês estão indo para um outro patamar também, que é o macarrão de escola, que eu quero muito ouvir esse projeto. Ela falou aqui pra gente, né? Você comentou logo no início que muita gente ia para a escola, ou às vezes até vai, não é para estudar, é para poder comer o lanche, a merenda da escola, que às vezes é a única merenda que a pessoa tem no dia. A gente está num país que ainda é um país pobre, que a fome ela ainda é uma realidade, infelizmente, e aí nasceu o macarrão de escola, e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi esse projeto. Ano passado eu provei lá na Feira Época, que você fez um piloto, não foi? Isso é incrível, né, que a gente sempre... A gente fala assim, cara, essa ideia tá boa pra mim. Agora eu quero ver se tá boa pro público, né? Foi uma brincadeira. A brincadeira com propósito. Porque eu tava num propósito de 21 dias sem massas. E a gente foi pra fazenda. E aí a mulher veio, o Hélio falou assim, vamos comer aqui em Muricilândia logo, que aí a gente já chega na fazenda, já almoçou, não tem que fazer comida. E a mulher veio com uma bandeja de macarrão e botou na mesa. E eu era a única da mesa que não tava comendo massas. E eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, aquela vontade. Eu falei assim, mas eu tenho domínio próprio, não vou comer. E fiquei. E eu falei assim, rapaz, esse macarrão parece macarrão de escola. Quando eu falei isso, e eu sou muito assim, qualquer história que tá vindo por trás daquele produto. Quando eu falei isso, aí o Hélio contou a história dele, o Hugo, o Daniel, todo mundo tinha uma história do macarrão. Da escola? Da escola. Ah, que falava assim, ei, não pega pra mim, não quer me dar. Ei, tia, sobrou. Então tava todo mundo de olho no macarrão, no lanche do amigo que não gostava e tal, que não queria o dele. Eu disse, cara, você acha que isso dá um negócio? Aí no mesmo dia, eu liguei para meu, que faz minha patente de marca, pro Cláudio, disse, Cláudio, olha para mim essa marca. Aí ele falou assim, macarrão de escola, na escola e da escola, entra nas 3 esferas. E comidas de escola. Entra, mapeia tudo, vê se dá para patentear. Aí, interessante, me conta. Aí ele falou assim, olha, é a comida da minha história, que eu ia para a escola, eu não gostava de estudar, mas eu ia para comer. Tinha um lanche lá da tia Nilza, aí eu ia para... Até lavava os tachos para comer esse macarrão. E ele falou assim, é interessante essa história e tal. A gente entrou com a patente. Eu fiz todo o marketing, estudo de marketing, para ter o marketing, fiz toda a logomarca e tudo. Eu falei assim, agora eu vou para a Feira Época, né? E aí, eu não ia para a feira, surgiu uma oportunidade de última hora. O Júnior falou assim, Leidiane, fulano não vem, tem uma brecha aqui, quer preencher? Eu falei assim, bora.
E aí o Hélio ficou no stand da Diamond e eu vim pro macarrão. Então eu fiz toda aquela estrutura em um dia. Aham. Arrumei um fogão, levamos coisa e o Hélio me ajudando ali. Quando foi 6 Aquela horas, tava correria, tudo eu aberto. vi lá vocês no E aí dia. interessante que o povo chegava e falava assim, é franquia? Vocês são da onde? É franquia? É franquia? Eu falei assim, gente, nós temos um cara de franquia, é luxo, né? Aí eu falei assim, não, é marca própria, tá desenvolvendo e tal. Então a gente atendeu 600 clientes. Uhum. Depois eu entrei em contato com todos os clientes para entender qual foi o sentimento daquela marca e tal. E eles queriam saber onde é que vai ser a loja, onde é que vai ser a loja. E já começou a cobrança. Uhum. E a gente não estava preparado no momento para abrir, né? Uhum. E aí tudo tem que ter tempo, a gente tem que avaliar tudo. Maturar todas as e aí, ideias. foi em outubro, Uhum. eu comecei a desenvolver realmente a abertura da loja e tal, então a gente abriu. Então essa marca, ela vem muito forte. Eu já fiz o plano de negócio, então a gente em breve vai estar com vários outros produtos que vai vir também, através desse produto. Mas eu acredito assim, que essa ideia, ela foi espiritual. Uhum. Foi Deus que botou assim naquele momento, aquele desejo, aquele sentimento, aquelas histórias naquela mesa, e onde eu falei assim, cara, isso dá um negócio. E naquele dia você não comeu a massa? Não comi. De jeito nenhum, e aí assim, Só que passou o dia falando. o Macarrão dia de escola. falando. Todo mundo chegando e contando história. E, o rapaz, você vai gerar uma empresa. E acabou por ser o mesmo. E aí, fora esse macarrão de escola que a gente vai estar mapeando, estão trabalhando com crescimento, a gente está com outras marcas também que já estão projetos guardados, que a gente vai desenvolver ao longo do prazo aí, né? A gente não tem pressa, a gente quer fazer as coisas bem feitas. E eu estou com mais 4 marcas que já está patenteada, está guardada. Uhum. E, assim, eu vejo que eu e o Hélio tem esse feeling. Sim, um Pra- empreendedor serial. A gente vê as coisas na cara, isso dá um negócio. Vai Desenvolver, né? Aham. Pegar o negócio do nada e desenvolver ele. Vai Fazer chegar dar um certo. momento que a gente também, que eu vejo também, que até o rapaz que faz minhas marcas, falou assim, o Enes falou assim, Ediane, vende isso. Uhum. Eu falei assim, não é isso não, Uhum. é a ideia. Uhum. Então vai chegar um momento também que eu vou validar a ideia, fazer todo o projeto MVP e vou realmente vender a ideia e posso ajudar na gestão, mas que a gente não dá conta de tudo, né? É Mas verdade. é um talento que eu vejo assim, que eu gosto de desenvolver, eu gosto de criar, me sinto bem com isso, é minha paixão. Uhum. Vai chegar um momento que eu vou abençoar outras pessoas com esse talento que Deus me deu. É isso mesmo, olha que legal. E aí, como que é? Que a gente já tá mais de 1 hora Meu aqui. Deus. Eu tô falando. Que é muitas coisas assim, porque a gente sempre vai aprendendo. E eu sei que quem tá assistindo a gente também tá aprendendo. Mas uma pergunta, quando vem casal aqui, que sempre surge. Como que é o empreender, né? Sendo casal, trabalhando juntos. Como que vocês fazem? Como que é isso no dia a dia? E ali, sendo pai, sendo mãe, sendo marido, esposa, como que vocês fazem esse bem bolado pra dar certo? Porque às vezes, A gente né? prepara o grupo do box aí. Eu falo, tu fala. Bora ser sincero, é desafiador. Uhum. Não é fácil. Imagine assim, a gente tem que saber controlar, equilibrar. Porque assim, não existe fácil, é empresa, não, lá na empresa, agora é aqui em casa. Não, O isso. desafio é maior, né? Porque a gente passa o dia juntos e aí quando vai pra casa quer discutir coisa da empresa. Aí fala assim, não, separa. Não existe como separar isso. Então você tem que ter um equilíbrio muito forte. Você tem que ter um ponto ali que fala assim, não, agora chega, vamos falar de outras coisas, porque senão realmente E aí lá na desgasta empresa, bastante. cada um tem a sua função. Vocês não Antes misturam. a gente era muito amador, acabava misturando. Uhum. Então acabava que às vezes eu entrava no setor do Hélio, o Hélio entrava no meu. Quando foi agora, uns meses atrás, a gente se posicionou e hoje eu tenho o meu setor, onde é do meu jeito, é o que faço, é o que crio, é o que sou Desenvolve. responsável. E ele tem um setor dele, então assim, tá assim, não toco no meu e não toco no seu, tá tudo certo. Então a gente não discute, a gente já teve muita crítica por causa disso, ele tem um perfil dominante, transita com todos os perfis, mas eu só tenho um perfil. Então a gente já teve alguns conflitos por causa disso, de embate mesmo, quase que inimigos, mas não dá certo, né? Que é marido e mulher tem que fazer as pazes ligeiras. E não sei se acontece com vocês, mas aqui é eu e minha mãe, né?
os funcionários percebem as fragilidades e aí eles conseguem, entendeu? Colocar, eu falei com a doutora deixou eu fazer tal coisa. Aí eu falei com a outra não sei o quê. E aí eles, às vezes, se a gente não tiver uma inteligência, uma sintonia entre a gente, Exatamente. acaba colocando um contra o outro. Mas você foi lá e falou que eu falei que não era pra fazer, e você falou que era pra fazer, igual filho, né? E realmente acontece isso. Tanto que, às vezes, a Leidiane chegava em mim e falava assim, olha, tu tá passando por cima das minhas ordens, porque eu falei isso. Eu falei assim, não, mas eu não tô... Me colocaram numa posição aí que não foi eu que fiz isso aí, não. Sim. E muitas vezes eu chegava e falava do mesmo jeito, né? E daí a gente começou a perceber que eram os próprios funcionários que estavam colocando um contra o outro. Falas, né? Sim. Pega as falas, distorce e querendo proveito, né? E aí vai lá e consegue o que quer. Só que depois que eu fiz, foi um curso que eu fiz também que me deu grande sacada, foi a Plenitude da Camila Vieira. E, por exemplo, a pessoa chega em mim e fala uma situação, eu falo assim, vê com o Hélio que é o rei. Ele que é o presidente principal. O que ele resolver, está resolvido. E com isso, como a empresa é muito homem, a gente trabalha hoje, 95% é homens. E com perfis altíssimos. Então eu comecei a realmente trazer essa autoridade do Hélio, o Hélio que resolve, é o Hélio que faz, é o Hélio que fala, é o Hélio que falou pra falar. E eu entro mais na parte minha, realmente, do meu setor, então acabou que a gente não tem mais esse tipo de problemas. Mas antes a gente, por não se posicionar, por não ter um posicionamento correto, a gente tinha muito problema. Eu imagino. E como que é a questão dos filhos? Porque eu vejo aí que aí vocês já estão colocando eles para empreender, tá vendendo picolé. Até falei, vamos colocar ele para vender lá na escola. Como que é isso, assim, entre vocês também? Tem essa sintonia? Como que, né? Porque empreende, pais empreendedores, gosta de desafios, né? E aí como que vocês conseguem lidar com isso tudo dentro desse contexto, né? De trabalhar o dia inteiro juntos, enfim. Isso pra gente é muito fácil. Mas é fácil para nós, mas desafiador, né, para a sociedade que a gente vive hoje. Porque é errado nós pegar nossos filhos e treinar eles para ser, né, uns adultos vencedores. Eu sempre falo, meu filho não trabalha, eu treino ele. Né? E daí a gente tem esse desafio. Então, para nós fazer isso é muito fácil, porque a gente foi doutrinado a fazer isso desde pequeno. Então a gente está só transmitindo, dona né? Loura já te ensinou bem. Olha só o que minha mãe fazia. Ela, ali em Araguanã, né, tem uma ponte que vai lá para Xambelá. Eu saía de pé daquela ponte com 2 caixas de geladinho, uma do lado, outra do outro. Daí eu ia para lá, vendia o geladinho e voltava a pé. Se você fizer isso hoje, não pode mais. Então, assim, a gente está criando uns filhos que não podem trabalhar, né? E quando vem para trabalhar, não quer trabalhar porque não foi preparado para aquilo. Para mim, assim, trazendo como mãe, é muito gostoso, muito fácil educar meus filhos, porque eu criei um processo. O Miqueias hoje, ele tem 6 anos, o Apolo vai 3. Então o Miqueias tem a música própria dele, o eu sou dele. Ele tem toda a forma de educar ele. E ali cria, tipo assim, se entra uma babá hoje, o processo é esse. Tem um tempo de qualidade que eu separo com eles, então toda semana tem o dia do filho, onde eu pego eles, faço o que é dentro do princípio, né? Claro. Leva pra brincar, leva pra passear, leva pra comprar um brinquedo, tal. E aí tem um tempo dos princípios. Ano passado eu trabalhei os 15 princípios com ele, fiz as camisas, fiz o caderno e tal dele. Então, eu pego esse ensinamento que eu tive de inteligência emocional e aplico hoje nos meninos. O Miqueias tem toda a parte de estrutura dele de sabedoria que a gente transmite para ele. E é por isso que ele é bem posicionado. Então, quando ele se posiciona, eu não posso nem falar, porque eu estou treinando ele para isso. E aí traz a questão dele querer ser um empreendedor, isso foi dele, eu quero vender alguma coisa, a gente criou junto com ele. Ele quer ter o dinheiro dele, sabe? E ele faz meu dinheiro, eu quero... É tão interessante que esses dias eu cheguei em casa, eu fui lá, que sobrou uns picolé que ele vendeu, né? Aí eu peguei aí subi lá pro quarto dele pra ver ele, né? Pra falar com ele. Aí ele subi cobrou. Com picolé na mão. Aí ele olhou pra mim assim e disse, e aí? Eu falei assim, o que foi, rapaz? Aí ele, é R$5 de picolé, viu? Adorei! E uma coisa que a gente tem que quebrar também na nossa mentalidade é a questão do dinheiro. Porque às vezes as pessoas acham que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro é uma coisa má. E aí a gente tem isso na nossa cultura. E a gente tem que quebrar isso. Porque aí ele crescendo, já gostando. Porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é errado. Mas, gente, se a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai... Não se move, né?
não tem como fazer as coisas que precisa fazer. Até para mesmo mandar mais missionário, abençoar mais igreja, ter um dízimo melhor, é com A gente está com dinheiro. um projeto de abrir, até mesmo para Fortaleza, no mês que vem, nós vamos para abrir o primeiro Instituto Diamond aqui em Araguaína. E é dinheiro, gente. Venda para mim, tem que vender mais, tem que aguentar mais. Um dos nossos projetos, Carol, que a Diamond, ela é uma empresa, ela não é empresa só para arrecadar dinheiro. A gente tem no nosso coração e na nossa mente que nós somos um canal de bênçãos, onde pessoas próximas da Diamond e através da Diamond vão prosperar na vida. Então, nós temos essa consciência que a gente é um canal de bênção de Deus para estar contribuindo na vida daquelas pessoas. É tanto que nos treinamentos que a gente mais fala, a gente não aceita nenhum funcionário mendigando, nenhum funcionário irresponsável, tem que ter o dinheiro, tem que ter o carro, tem que ter a moto, tem que ter a casa, e a gente quer ver a evolução, a gente se sente bem com isso. A gente acompanha isso, né? Então, é uma metodologia nossa, né, de estar contribuindo na vida deles. E eles sabem disso. É tanto que quando eles recebem, inclusive, essa oferta aí, porque todo mundo quer, todos os nossos, né, parceiros aí, não gosto de chamar concorrentes, mas parceiros, quer um Diamond trabalhando para eles, porque sabe a pegada que tem. Então, recebe a oferta o tempo todo. Aí eles chegam e falam assim, nós recebemos a oferta XX, mas a gente está aqui contigo, porque a gente sabe o propósito da empresa. Nossa cidade é um Diamond alimentado, né? Não é só dinheiro. Todo dia nós alimentamos nossos colaboradores. Ele fala assim, teve até gente com alto perfil, saiu e ficou. É bom, Lidiane, tocar nisso, que assim, pra gente, a pessoa tem que ser boa, né? Mas não só boa em vendas, ela tem que ser boa em caráter, ser boa de coração, ter princípios, ter valores. E tem valores que a gente não consegue negociar. É inegociável. Tá? E aí pode ser o melhor, pode ser o que mais vendeu. Se ele não tiver esses princípios, ele está fora da empresa. É isso mesmo. Isso é muito importante, porque essa é a cultura. Por isso que tem o pertencimento, por isso que quando os parceiros fazem uma oferta, eles estão com vocês. Então, isso é muito importante. Gente, eu sei que tá ótimo. Eu tinha um monte de coisa para perguntar, mas o nosso tempo já tá esgotando aqui. E eu quero que você olhe, né, a Leide, você, Hélio, olha aqui para essa câmera, deixa uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Aqui a gente tem pessoas que estão estudando, pessoas que já formaram e que não sabem o que vai fazer, pessoas que ainda querem ver se vai estudar, se não estuda. Então, eu queria que vocês olhassem pra câmera, deixassem uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Vai, Hélio, você quer mais falando? Eu vou falar, eu vou falar, mas depois você fala também. Sim. Na verdade, pessoal, o meu recado principal para vocês estudem, se profissionalize, se capacite, porque dá certo. Da onde eu vim para estar aqui hoje falando isso para vocês, é verdade e é capaz. Cada um de nós traz dentro de si algo que a gente nem acredita. Se você tiver fé e tiver paciência e correr atrás dos seus estudos, vocês conseguem. Porque eu saía, trabalhava o dia inteiro, estudava, fazia uma faculdade, saía da faculdade, não ia para casa, estudava até 3, 4 horas da manhã. E tinha um professor que falava para mim assim, quando eu reclamava, ele falava assim, Hélio, o que tu vai fazer? De 11 horas até 5 horas da manhã. Eu falei assim, eu vou dormir. Então, tira esse tempo. Em vez de dormir, você vai estudar. E hoje estou aqui contando essa história para vocês. Porque acredite em você, que você é capaz. Isso aí, muito bom. Gente, a minha mensagem da Rainha de Vendas do Brasil é, você estude, busque conhecimento, mas coloque aí no seu caderno, eu sou vendedor. Porque a venda é em todos os momentos da sua vida. A venda te leva a se conectar com pessoas, a venda te leva a realizar sonhos. A venda é comportamentos. E a partir do momento que você fala assim, eu sou um vendedor, você pode ser um professor, um advogado, um dentista, qualquer pessoa tem que vender seu produto, tem que se vender. Essa é a verdade. Então coloque aí, porque assim, eu saí da roça, fui criada na roça. Eu vim ter a oportunidade de ir para a escola com 7 anos de idade, e ia só para comer macarrão e eu fiz um negócio de macarrão. Porque sempre tive a visão da venda, vender poder. Então, coloque aí no seu caderno, decreta, profetiza, tenha a visão que o seu negócio, você precisa de venda para
para realizar os seus desejos, seus sonhos e sobreviver nessa terra. A nossa terra é abundante. Se você pegar o código da venda, você vai ser extraordinário nela. Muito bom. Gente, olha que lição que nós tivemos aqui nesse episódio. Muito bom receber vocês aqui. Eu teria mais tempo aqui. É que eu fui olhar o horário e a gente falou bastante. Mas assim, eu aprendi tanto com vocês. Fiquei muito feliz que deu certo esse horário. Muito feliz de recebê-los. Vamos marcar uma próxima visita pra gente conversar mais. Eu aprendi muito e eu sei que você que está assistindo a gente também aprendeu. Então, a gente falou sobre venda, sobre empreender. E aí você que gostou, que foi abençoado aqui com esse episódio, curta o nosso vídeo, compartilha e, gente, indique aqui o nosso podcast para o pessoal. Sempre tem histórias como essa que inspiram e que nos fazem dar ânimo para continuar a caminhada, que às vezes é difícil, mas o Hélio tá aqui para mostrar pra gente, a Leide, eles não desistiram e olha onde eles chegaram, foram até pra China, né? Rei e rainha de vendas. Então, muito obrigada por sua audiência, que Deus abençoe vocês e curta e compartilha o nosso vídeo. Valeu, obrigada!